Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Enquanto você encontra esse texto, Tito 2:11, eu queria dar uma dica para a igreja. Ainda falando sobre adoração, preste bastante atenção, olha para mim, contra o texto aí, olhe para mim. Eu queria sugerir você uma reflexão. O que os irmãos entendem? O que os irmãos entendem por jejum? Qual é o propósito do jejum? Para que a gente jejuma? Qual é o sentido do jejum? Olha para mim. Qual é o sentido do jejum? Já parou para pensar? Será que o sentido do jejum é só o sacrifício? Olha para mim. O maior sentido do jejum é você dizer para você mesmo e para Deus que você tem controle sobre você. É você olhar para o pão na mesa, sentir vontade de comer e dizer: carne, eu como carne quero comer. Mas eu como intelecto, homem racional, digo: eu não deixo. O meu corpo quer comer. Eu, homem racional, senhor do corpo, líder do corpo, eu olho para o meu corpo e digo: você não vai comer agora. Eu assumo controle e comando sobre você. O jejum, ele nos ajuda a gente medir o quanto nós estamos capazes de controlar os nossos desejos. E quem tem dificuldade de controlar o desejo pelo alimento, também tem dificuldade de controlar outros desejos. E o que isso tem a ver com adoração? É o mesmo princípio, gente. Se liga nisso que eu vou te falar, olha para cá. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Ponha isso na tua cabeça, não esqueça disso mais nunca. Tudo que a tua carne gosta, tudo que a tua carne, que o teu corpo gosta, que é prazeroso para o corpo, muito provavelmente não agrada a Deus. Que a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Por isso que a gente jejuma, para a gente controlar os nossos desejos. Olha para mim. Quando você estiver no culto adorando a Deus, fique muito atento, para que de repente você não dê lugar à carne no culto. Por quê? O que a carne quer? A carne quer repouso. A carne quer ficar cômoda, confortável. Quando eu me desafio a fazer o que a minha carne não quer, eu estou subjugando o meu desejo. Guarde isso no seu coração. Olhe para mim. Você sabia que tem muita gente que ele confunde as vozes e ele não sabe discernir? Aí ele está no culto, eu vou ilustrar. Ele está no culto, aí o pastor, o ministro de louvor diz assim: irmãos, vamos adorar a Deus de pé? Aí a carne dele fala lá no coração, diz: se eu fosse você, eu não ficava em pé. Para que isso? Aí ele escuta a voz da carne, do coração, dizendo: precisa disso, fique sentado. Ele escuta a voz do pastor, do ministro de louvor, dizendo: vamos ficar de pé. Aí ele olha e diz assim: vou ficar sentado porque não precisa dessa besteira. Aí ele acha que, ou ela, tá, eu estou falando hipoteticamente, irmão.
Alguém pode presumir que o fato dele não ter se colocado de pé para adorar a Deus foi simplesmente uma questão de opinião própria, dizer assim, eu não gosto, não vou ficar. E às vezes a pessoa não consegue discernir, irmão Valdemir, que ele acabou de ser derrotado pela própria carne. Você entende isso, irmão? É a mesma coisa de você botar no coração e dizer assim, eu vou fazer um jejum. Mas quando você chega na cozinha, que você vê o pão na mesa, você diz assim, eu vou deixar para amanhã, hoje não. Aí você vai lá e come o pão. Porque o que aconteceu? Você foi derrotado pela sua vontade, pela sua carne. Cada vez que você pensa de vir à igreja e de repente você diz, não vou não, estou tão cansado, você foi derrotado pela sua carne. Quando você está no culto e você é convidado a adorar a Deus de forma sacrificial e você diz, não, eu vou ficar mais confortavelmente, você foi derrotado pela sua carne. Guarda isso no seu coração, pense depois sobre isso, aprofunda essa reflexão, que isso é forte. Amém, irmãos? Quem encontrou Tito 2,11, diga amém. Amém. Preguei já uma mensagem, agora vou pregar outra. Tito 2,11 diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado. Preste atenção nas palavras. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Curva a tua cabeça. Pai, revela os nossos corações o entendimento da tua palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações, queremos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua voz. Queremos ser orientados, queremos ser ministrados pelo Senhor, e todos dizem amém. Irmãos, permaneçam com a sua Bíblia aberta. Vou recorrer a esse texto. Quero meditar um pouco com vocês hoje sobre a graça de Deus. E eu inicio essa nossa reflexão, olhe bem para mim. Eu inicio essa nossa reflexão com a seguinte pergunta: o que é graça? O que é graça? O que você entende por graça? O que você compreende por graça? Gente, é importante a gente fazer essas perguntas. É uma pergunta retórica, obviamente, mas é importante a gente fazer essa pergunta. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com termos que são tão familiares, mas que a gente às vezes não procurou aprofundar e compreendê-lo claramente. Então, o que é graça? O que nós podemos compreender por graça? Antes de dizer para vocês o que é graça, eu preciso falar para vocês, lembrá-los de uma expressão de Paulo, que está na Escritura, que ele fala sobre o tempo da graça, que também é tratado na Escritura como o tempo dos gentios. O que nós poderíamos entender como esse tempo da graça? Vocês já viveram alguma situação? Aconteceu recentemente no governo Bolsonaro, com o pessoal do FIES. Os irmãos lembram que o governo estava isentando o pessoal do FIES? Aí o governo diz assim, de tal data até tal data, quem se inscrever, quem for lá buscar os seus direitos, vai ser isento do pagamento do FIES. Isso acontecia muito também no interior. Eu vi muita vezes o pessoal fazer empréstimo para trabalhar nas terras assim, aí ficava com aquela conta grande com o governo. Aí chegava um tempo que o governo resolvia perdoar a dívida. Aí o governo dá um prazo.
Olha para mim. O governo dá um prazo. Ele diz assim: olha, do dia tal de setembro até o dia tal de novembro, você tem que ir lá, você tem que ir no banco, você tem que ir lá. Os irmãos estão entendendo isso? Vamos pensar a história humana na linha do tempo, partindo do Adão até o Apocalipse. Dentro dessa linha do tempo, houve um período que a Bíblia chama de tempo da graça. É o tempo em que Deus disse assim: olha, esse tempo aqui eu separei para perdoar dívidas. Você está entendendo? Esse tempo é chamado de tempo da graça. É um tempo que Deus disse assim: ó, esse período aqui é um período que eu vou separar para a humanidade. E do dia tal até o dia tal é o tempo da graça. E aí, quando começou esse tempo da graça? Começou com a vinda de Cristo ao mundo. Ele chegou anunciando o perdão dos pecados, que nós também chamamos esse período de Novo Testamento. Então a Bíblia, até Jesus, todo o relacionamento de Deus com os homens se dava por meio de uma aliança. E aí testamento ou aliança, todo o relacionamento de Deus com os homens até Cristo, olhe para mim, se dava por meio de um relacionamento que Deus teve com Abraão, com Isaac, com Jacó. Olhe para cá. E as regras que estabeleciam esse relacionamento é chamado de lei. É a lei que Deus deu para Moisés. Os mandamentos é que regulamenta esse relacionamento de Deus com os homens. De Jesus para cá, o relacionamento de Deus com os homens se dá por meio da pessoa de Cristo. E o que regulamenta esse nosso relacionamento com Deus são os evangelhos, aquilo que nós chamamos de nova aliança, ou novo testamento, que é um novo compromisso de Deus com os homens. Esse período nós também chamamos de tempo da graça. Veja bem, quando é que termina o tempo da graça? O tempo da graça ele é marcado pela primeira vinda de Jesus, é o início, e ele vai se estender até a segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar para buscar os seus e levar os seus. Encerrou o tempo da graça. Quem entendeu até aqui, diga amém. Dito isso, eu vou voltar para dizer para vocês: e o que é graça? Até algum católico, tem algum católico aqui? Tem não, né? Tem algum católico aqui? Se tiver, não tem vergonha não. É católico? Então o católico, quando ele faz a reza, né, da Ave Maria, ele diz Ave Maria cheia de graça. E o que é a graça, gente? O que é essa graça? Então eu vou pensar um pouco com vocês hoje sobre essa graça. A gente vai tentar entender. A palavra graça, ela é usada com mais frequência no Novo Testamento com o termo charis, que é uma transliteratura do termo grego. Essa palavra é definida pela concordância exaustiva do Strong como dom, benefício, favor, liberalidade. Então é um benefício, é um dom, é um favor. Vocês lembram do exemplo que eu usei do governo? Quando o governo, você está com uma dívida, o governo diz assim: ó, eu estou abrindo um tempo para perdão de dívida. É uma bondade, uma carência, um favor. Em 2009, foi realizada uma pesquisa com milhares de cristãos nos Estados Unidos. Os que foram pesquisados eram crentes nascidos de novo, de diversas igrejas. E a pergunta feita na pesquisa era: dê 3 ou mais definições ou descrições da graça de Deus. A esmagadora maioria das respostas foi: graça é salvação. Outros diziam: graça é presente
imerecido. Graça é perdão de pecados. Porém, nós precisamos entender que assim como na eternidade, a justiça, a santidade, dentre outros, a graça é um dos atributos da natureza de Deus. Nós estudamos na teologia os atributos da natureza de Deus. Então, o que define? Quais são os atributos que definem a natureza de Deus? Por exemplo, tem alguns desses atributos da natureza de Deus que são comunicáveis. O amor é um dos atributos da natureza de Deus. O amor é um atributo comunicável. Deus comunica no coração das pessoas o amor que Ele sente. Então Deus pega parte do amor que Ele tem, Eduardo, e bota no coração das pessoas. E aí, por meio do Espírito Santo, uma pessoa consegue ser muito mais amorosa do que ela naturalmente seria. Por quê? Porque ela está sendo comunicado no coração dela um atributo que é próprio da natureza de Deus. Mas tem alguns atributos da natureza de Deus que eles não são comunicáveis. Como, por exemplo, a onisciência. O que é onisciência? Onisciência é a capacidade de saber todas as coisas. Tu já imagina se Deus comunicasse a onisciência com a gente se tornasse conhecedor de tudo? Esse é um desastre. Tem alguns atributos que Deus não comunica, como por exemplo a onipresença. O que é onipresença? É a capacidade de estar ao mesmo tempo em vários lugares. Já pensou Deus comunicasse isso para a gente, irmão? Eu ia amanhecer em Dubai, mais tarde eu já estava em Paris, eu ia para Washington, eu rodar o mundo todinho, eu ia virar turista. Tu imagina, Deus não comunicou a onipresença para a gente. Tem alguns atributos que Ele comunica e outros que Ele não comunica. Dentre os atributos de Deus, nós podemos destacar a eternidade. Deus é um ser eterno, que não teve princípio nem fim. Na verdade, Ele é sempre eterno. A justiça, Ele é um ser plenamente justo. A santidade, Ele é um ser santo. A bondade, o amor e outros. Dentre alguns atributos da natureza de Deus, encontra-se esse atributo chamado graça. É como uma das faces do rosto de Deus. E é através da graça que Ele oferece aos homens perdão, dons, salvação e capacitação espiritual. Então a gente precisa entender, fazer 3 observações aqui, que eu acho que são pertinentes. A primeira observação que eu quero fazer é que a gente não pode pensar em um Deus como se fosse um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não, o Deus no Antigo Testamento, Ele era um Deus muito mais carrasco, dá a impressão. Algumas pessoas, parece que falando da graça de Deus, dá a impressão de que Deus no Antigo Testamento Ele era ruim, se converteu e no Novo Ele ficou bom. Falou, não, Deus era muito... No Antigo Testamento, Deus era muito duro, carrasco. No Novo Testamento é como se fosse outro Deus. Não se trata de 2 deuses. É o mesmo Senhor. No Antigo Testamento, Ele já tinha graça, como já tinha justiça. No Novo Testamento, Ele continua justo e cheio de graça. É o mesmo Deus. Então, como é que a gente pode entender isso? Qual é a diferença entre o Deus da lei mosaica, que exigiu tanto, e o Deus do Novo Testamento, que foi tão mais agraciador com os homens? O que diferencia? Aí a gente precisa entender, irmãos, Deus enxergando a humanidade na linha do tempo. Então vamos pensar novamente a humanidade na linha do tempo. O que acontece com o homem? O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, é colocado no jardim, em perfeita harmonia e comunhão com Deus, está ali, sendo visitado por Deus todos os dias, até que ele peca. Qual é a consequência do pecado? Quando o homem pecou, por causa da santidade de Deus, Ele não permitiu mais o homem em pecado ter comunhão com Ele. Ou seja, qual era a vontade de Deus quando Ele criou o homem? Ele criou o homem para estar próximo dEle. Irmãos, Deus gosta de gente. Deus ama gente.
E Ele criou o ser humano para estar com Ele. Por causa do pecado, aí nós temos aqui um outro atributo de Deus, que é o atributo da santidade. Deus é santo. O homem pecador, sujo, manchado. Então essa relação, ela não pôde mais existir. E o homem teve que ser tirado do jardim e ficou longe de Deus. Porém, acontece um problema com esse homem. É que esse homem, ao contrário do que o diabo disse, porque o diabo disse que quando ele pecasse, ele ia ficar sendo conhecedor do bem e do mal. Mas, gente, isso é um engano. E o poder do diabo é esse. O diabo, a grande força do diabo é o engano. Quando o homem peca, em vez de tornar mais conhecedor, ele perde a sua capacidade de discernimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim, olha para mim. O ser humano é o único animal, com essas duas naturezas. Por exemplo, olha para cá. Os anjos, eles não têm corpo. Portanto, a relação dos anjos com o mundo material, ela não é perfeita. Então imagina um anjo tirando leite de uma vaca. Imagina um anjo cuidando dos animais. Ia dar certo? Porque você tem um ser espiritual e um ser material. Aí Deus, ele faz o ser humano com as duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza material, de modo que a gente consegue falar com o cachorro, botar nome no cachorro, se relaciona com o cachorro, e ao mesmo tempo a gente consegue conversar com Deus e se relacionar com Deus, porque a gente tem uma natureza espiritual e a gente tem uma natureza física. A gente se relaciona com o mundo físico e também com o mundo espiritual. Porém, quando o homem peca, ele perde essa relação com o mundo espiritual. Ele perdeu essa sensibilidade, ele perdeu essa comunhão, ele deixa de ouvir a voz de Deus, ele deixa de ter contato com Deus, ele passa a ter contato só com o mundo material, ele se torna como um outro animal qualquer. É grave, mas é isso mesmo. Esse homem, quando ele perde a sua capacidade de discernimento, ele perde também a capacidade de reconhecer o seu próprio pecado. Então veja bem, o homem pecou, ele foi separado de Deus, mas a sua consciência está tão corrompida que ele não é capaz de reconhecer o seu próprio erro. E aí Deus precisa fazer um jeito. Deus precisa dar um jeito, irmão Nonato, de fazer com que o homem entenda que ele está errado. Porque o homem não tem consciência que está errado. Aí Deus tem um jeito de fazer com que o homem entenda que está errado. Qual é o jeito que Deus tem de fazer que o homem está errado? Ele estabelece mandamentos. Ele estabelece uma lei. E aí a lei, ela vem com um propósito. A lei, ela vem para apontar o homem no seu pecado. É uma forma de Deus dizer: isso que você fez, essa sua conduta, esse seu comportamento é errado. Então qual é o propósito da lei? É apontar o pecado. A lei do Antigo Testamento, ela não salva. Mas Paulo disse, ela não é ruim, ela é boa. O problema é que ela não salva, mas ela é boa para mostrar que eu estou errado. Então a lei veio e mostrou ao homem que ele estava errado. Aí depois que o homem olha para a lei, aí ele olha para si e diz assim: vixe, estou lascado. Aqui no jeito cearense de falar, eu estou lascado. Olha o tanto de coisa que Deus quer que eu faça, eu não consigo cumprir isso. Pronto, eu queria voltar para Deus, mas para cumprir desse tanto de mandamento, eu não consigo. Aí Deus lhe apresenta a graça. Por isso que Tito começa dizendo, Paulo a Tito, porque a graça de Deus se manifestou. Aí Deus olha e diz assim: pois você reconhece que errou? Reconheço, Deus, eu estou todo errado, eu estou perdido. Ele falou assim: eu tenho uma solução para você.
Então o homem peca, ele se afasta de Deus. Para ele ter consciência do erro, Deus aponta o seu pecado. Então veja bem, não é que o Deus do Antigo Testamento ele era grosseiro, acusador, duro. Não, ele só estava demonstrando para os homens o quanto eles precisavam se consertar. Quando o homem se conscientiza que ele não consegue, aí Deus lhe apresenta a graça. E o que é a graça que Deus lhe apresenta? É a salvação, é o escape da condenação. E aí ele apresenta o próprio Cristo. Ele apresenta o perdão. Ele apresenta o perdão da dívida. Falou assim: você não consegue? Falou, não. Então Jesus chega e faz uma seguinte proposta. E aí, gente, olha para cá. Essa é a grande sacada do Evangelho. Quem entende isso daqui entendeu o Evangelho todinho. Olha para cá. Jesus chega e diz assim: eu quero fazer um negócio com você. Eu quero fazer uma troca com você. Falou assim: que troca, Jesus, você quer fazer? Falou assim: eu quero que você me dê todo o seu fardo de pecado, bota aqui nas minhas costas, que eu vou dar para você todo o meu manto de justiça. Literalmente, a graça, ela é uma troca de lugar. Ela é uma troca de lugar. É como se Jesus fosse o advogado de um criminoso. E aí eu preciso dizer que diante de Deus todos nós éramos criminosos. Todos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que havia um escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenança contra nós, o qual nos era prejudicial. Então tu imagina, tu já viu aqueles extratozinhos bancários? Ou eu vou falar melhor, sabe aqueles extratozinhos do mercantil, quando tu vai fazer compra com vale alimentação, que o vale só é R$600, aí você vai passando, e aí aquele bichinho vai... E você, meu Deus do céu, vai passar, e você vai passando, e aquele bichinho vai, daqui a pouco está uma lista desse tamanho, e você vendo na hora passar do tamanho do vale. Paulo disse que tinha um escrito da dívida, que era contra nós. Tu imagina o tamanho da fila? Tal dia, tal hora pensou isso, tal dia, tal hora cobiçou a mulher alheia, tal dia, tal hora desejou isso, tal dia, tal hora teve raiva, quis matar a mulher, quis matar o vizinho, quis matar o cachorro, deu um chute na porta. Irmão, estava tudo lá, meu irmão. A folha corrida. Tu tem ideia do tamanho da ficha criminal? Paulo diz que o escrito da dívida, que nos era prejudicial, ele expôs publicamente ao desprezo. Ele pegou a nossa ficha criminal, amassou, e Paulo disse que ele pegou ela e encravou na cruz. Expôs, disse: isso aqui não vale mais nada. Em outras palavras, Eduardo, é como se Jesus fosse o advogado, que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Aí ele chega, e eu estou lá, Tiaguinho, na frente do juiz, e não tem defesa nenhuma diante do juiz que possa me inocentar. Não tinha nada. Porque Jesus, pensa bem, ele é justo. Ele não podia chegar lá e dizer que eu não fiz se eu fiz. Entende? Aí o que Jesus, qual é a maneira que Jesus encontrou de me inocentar da culpa? Ele chegou e disse assim: fala o seguinte, ó, eu vou assumir a condenação dele e vou dar a minha liberdade para ele. Aí nós trocamos de lugar. Ele foi condenado no meu lugar, e eu estou aqui livre no lugar dele. A minha sentença do meu crime é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Então ele assumiu a minha condenação e pagou com o preço do seu sangue. Ele morreu por mim. Logo, ele me deu liberdade, vida eterna.
direito de me relacionar com Deus. Então agora eu não sou mais inimigo de Deus, porque a minha dívida que eu tinha com Deus foi paga. Lá na cruz, ele bradou, Tetelestai, que quer dizer, está consumado, está pago, ele não deve mais nada. Aí eu estou aqui pregando para vocês. Aí o diabo pode bradar e dizer assim: é um comedor de feijão. Alguém, ele pode lembrar do meu passado, de alguma coisa que eu fiz. Aí Jesus brada lá do céu, perto do Pai, e diz assim: não, Pai, está pago, eu paguei a conta dele, esse pecado aí ele tem mais não, eu paguei. Aí o diabo vai acusar, dizer assim: rapaz, eu conheço o Tiaguinho é isso. Aí ele diz lá do Pai, a Bíblia diz que ele intercede por nós, que ele está lá à direita de Deus Pai, intercede por nós. Aí toda vez que o diabo chega lá e diz assim: ei Deus, tu conhece o Zacarias? Falou: quem é Zacarias? Falou: Zacarias do Bom Jardim. Conheço, servo bom, íntegro, reto, que se desvia do mal. Aí o diabo diz assim: não, ele fez isso e isso. Aí Jesus diz do outro lado: Pai, não escuta o diabo não, porque eu já paguei, está pago. Não deve mais nada, está pago. Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim: descanse em Deus, porque a tua conta foi paga. Agora você vai olhar para ele com um sorriso e vai dizer assim: isso é graça. Isso é graça. É o perdão da dívida. Só que tem um detalhe. Tem um outro ponto que eu quero falar sobre a graça. Estou já caminhando para o encerramento. O Ministério do Louvor já está com o hino ali, já afiado sobre a graça. Olha para mim. Tem uma outra coisa que a gente precisa pensar sobre a graça. A graça, ela vai além do perdão de pecados. A graça também é uma capacitação de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Porque mesmo que Jesus perdoou nossos pecados, mas a gente, humanamente falando, a gente não consegue daqui para frente fazer tudo certinho. Os irmãos entendem isso? Falou: meu Deus, como é que eu vou fazer? Quantas pessoas já desistiram de servir a Deus porque ele tenta e fracassa? E aí, talvez muitos tenham desistido por não conhecer plenamente a graça. Porque a graça, ela também é uma forma de empoderamento. A graça nos capacita a ser e fazer o que a gente não consegue. A graça te ajuda a viver de modo que você, como homem e mulher natural, você não consegue. Outra coisa que é importante a gente dizer sobre a graça, estou terminando, olha para mim. A graça, ela não pode ser compreendida como uma anarquia, como uma permissão para pecar. Falou assim: não, irmão, nós estamos vivendo o tempo da graça. Aí algumas pessoas entendem a graça assim como uma forma de liberou geral. Não, agora Deus... Não confunda a graça. Não abuse da graça. Não é que o Deus do Novo Testamento ele liberou geral, para todo mundo viver do jeito que quer, agora não tem mais regra. Não. Mas ele perdoou nossos pecados e ele nos dá graça para a gente prosseguir andando com Deus. Eu quero que você volte os seus olhos para o texto. E eu quero fazer algumas observações no texto para a gente encerrar. Quero fazer algumas observações no texto para a gente encerrar. Muito bem, vocês fiquem aqui. 5 minutos eu chamo vocês, viu? 5 minutos eu chamo vocês. As meninas estão ali pedindo revelação ao Espírito Santo. Volte os seus olhos para o versículo 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta a Tito. Porque a graça de Deus, põe na tela aí, Mateus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Quem é a maior manifestação da graça de Deus, irmãos? A maior manifestação da graça de Deus é Jesus. Quando ele diz porque a graça de Deus se há manifestado, ele está falando da encarnação, da vinda de Cristo ao mundo.
Então, eu poderia dizer para você, e essa é a definição final, eu já tentei definir graça aqui de muitas formas para que ela fique compreensível, eu espero ter tornado mais claro para vocês, mas eu posso terminar dizendo para vocês que graça tem outro nome, que a gente pode dar para a graça. O que é graça? Não, graça é favor imerecido, graça é isso, graça é aquilo, graça é presente, é perdão, é salvação, é tudo isso, mas graça tem um nome. E o nome da graça chama-se Jesus. O que é a graça de Deus, irmão? A graça de Deus é Cristo. Quem é o presente de Deus para nós? Cristo. Quem é o favor de Deus para nós? É Cristo. Quem é a salvação de Deus para nós? É Cristo. Aonde é que Deus ofereceu o nosso perdão? Em Cristo. A graça é Cristo. Olha o que diz o texto: porque a graça de Deus se há manifestado. Como que ela se manifestou? Ela se manifestou em Cristo. Cristo é a maior manifestação da graça de Deus. É a encarnação do verbo. Veja, João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Colossenses 2,9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diga comigo levantando a sua mão: a graça de Deus é manifesta em Cristo. Segunda coisa que eu quero observar com vocês, ainda no versículo 11, pode manter na tela, é que a graça de Deus, ela tem um propósito. E qual é o propósito da graça de Deus? Trazer salvação. Olha o que diz o texto: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Salvação de quê, meus irmãos? Salvação da condenação, da morte eterna, do juízo eterno de Deus, porque todos nós estávamos condenados à morte, mas em Cristo nós alcançamos o perdão, e por meio do perdão nós alcançamos a salvação. Somos livres da condenação. É a graça de Deus, ela nos traz salvação. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Terceira coisa que eu quero observar com vocês, ainda no versículo 11, põe de novo na tela, por favor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? Diga bem bonito: trazendo salvação a quem? A quem? A todos os homens. Volta para mim. Eu preciso dizer para vocês que a graça de Deus, ela é ilimitada. A salvação, ela está oferecida e estendida a todos os homens. E aí uma pergunta retórica: todos os homens serão salvos? Não, nem todos serão salvos, porque a graça de Deus, ela é oferecida a todos os homens, mas nem todos os homens tomam posse, nem todos os homens aceitam, nem todos os homens creem, nem todos os homens entendem essa graça. Então, a gente precisa entender, meus irmãos, que a graça de Deus, ela é ilimitada, que Cristo morreu por todos os homens, Cristo morreu por todas as pessoas. Quarto lugar, versículo de número 12. Ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aí no versículo 12 ele diz, pode pôr na tela, ele diz assim: e ela também nos ensinou, ensinando-nos que. Então essa graça, ela além de ser salvadora, ilimitada, ela também é pedagógica, é educadora. Volta para mim. A graça de Deus, ou seja, Jesus, ele nos ensina que é possível, e aí pode voltar de novo o texto para a gente continuar lendo. Nos ensina que, se renunciar à impiedade, que é o pecado, as concupiscências mundanas, ou seja, o desejo mundano, vivamos no presente século, ou seja, nesse tempo, sóbria, justa e piamente. Volte para cá. O que o texto está dizendo? Eu vou parafrasear. O texto está dizendo o seguinte: a graça de Deus, Jesus, ele nos ensinou o seguinte, que é possível um homem em carne e osso, ele viver nesse mundo cercado de pecado, mas mesmo assim ele agradar a Deus
e viver de forma justa, piedosa, na presença de Deus. E como que isso é possível? Isso é possível por meio da graça. Nós, humanamente falando, não somos capazes de viver, mas a graça de Deus consegue fazer você resistir. Irmãos, a graça de Deus na vida de alguém faz ele deixar de usar crack. É a graça de Deus que fez ele deixar de usar crack. A graça de Deus faz um homem daqueles que é rabo de saia, prostituto, que não pode ver uma mulher, que ele já sai olhando, cobiça todo mundo, sabe, aquele tipo de homem assim, aquele tipo de homem que, pronto, a graça de Deus transforma esse homem num homem santo, igual Jó. Jó era um homem tão santo nesse aspecto da sexualidade, que ele diz assim: eu fiz um concerto com os meus olhos, para nunca colocar os meus olhos sobre uma virgem. Não, a graça de Deus, ela faz de um homem, desses homens assim que parece um jumento apartado, a graça de Deus faz dele um homem santo, com o olho ungido e santo na presença de Deus. A graça de Deus faz uma mulher, que não é só homem, mas uma mulher viciada na prostituição, também se tornar uma santa mulher de Deus, liberta. A graça de Deus transforma o homem, transforma a mulher. É a graça de Deus. O texto nos diz de forma clara que a graça de Deus nos ensinou que é possível vivermos no presente século de forma justa e piedosa, abandonando a impiedade, deixando o pecado e andando de forma que agrade a Deus. Como? Por meio da graça. E aí eu termino dizendo para você que essa graça, ela é capacitadora, ela nos ajuda a vencer. E aí o ministério de louvor pode vir para cá. Meus irmãos, voltando a falar daquela pesquisa que eu disse no início, que a maioria das pessoas entrevistadas lá nos Estados Unidos sobre graça deram aquelas definições. Apenas 2% deles compreendiam graça, ou afirmaram a graça como um revestimento de poder da parte de Deus. Graça é também um revestimento de poder. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: graça e paz lhe sejam multiplicados. Seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para viver uma vida de piedade. Irmãos, Deus nos deu, nós temos, através do Espírito Santo, condição de vencer o pecado. Eu quero que você me ajude a entregar essa mensagem. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está perto de você e entregue esse recado de Deus para ele. Pastor, eu nunca entreguei um recado, vai entregar agora. Diga assim: através do Espírito Santo, eu e você podemos vencer o pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for. Pastor, eu tenho pensamentos, desejos não domesticados, sentimentos terríveis, desejos profundos que eu não consigo controlar. O Espírito Santo vai te ajudar para você se tornar uma pessoa que vai viver e agradar a Deus. 2 Coríntios 12, 9 diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus diz para Paulo: a graça de Deus é o suficiente para você. Por isso, irmãos, o escritor aos Hebreus no capítulo 4, eu queria que vocês ficassem de pé. Põe na tela para mim Hebreus 4:16, por favor. Eu queria ler com a igreja esse texto, para a gente terminar. Hebreus 4:16, pode colocar na tela. Irmãos, olhe para a tela e leia comigo. Olha o que a Bíblia diz. Leiam todo mundo comigo, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Volta para mim a imagem. Segura aqui a banda, olha para cá. Nós temos uma expressão fantástica. Nós temos um convite, diz assim: olha, irmão, se chegue ao trono da graça, para que você receba mais graça, e através dessa graça você consiga no tempo oportuno vencer. Olha para mim, sabe qual é o nosso problema? Olha aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente só lembra da graça depois que peca. Aí a gente vai lá,
dá com a cara na parede, peca, aí lembra de voltar para Deus pedindo graça, pedindo perdão. E graça é perdão também, né ou não? A gente vai encontrar. Mas Deus quer nos dar graça não só para perdoar do pecado. Deus quer nos dar graça para a gente vencer o pecado. Olha o que o texto diz: para que receba graça, para no tempo oportuno. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa atentar, Juarez. É que ele diz assim, cheguemos ao trono da graça. Existe um trono que está distribuindo graça. Mas, irmãos, a gente não vai lá buscar. Onde é esse trono de graça? É Deus. Mas a gente precisa ir lá buscar. Porque tem muita gente que ele fica assim, esperando o anjo passar com a bandeja. Alguém quer graça? Quem quer graça hoje? Quer graça? E Deus está dizendo, não, você não precisa esperar alguém passar com a bandeja te oferecendo graça. Vai lá no trono e diga: Deus, eu estou precisando de graça, eu estou precisando de força, eu quero que o Senhor me ajude. Aquele homem é muito bonito, mas eu não posso ficar com ele. Eu preciso vencer, me dê graça para mim dizer não, eu vou resistir a essa tentação. Deus, me dê graça para mim resistir àquela mulher. Jesus, me dê graça para mim resistir ao meu vício. Deus, me dê graça para mim não ir na goela daquela mulher e pecar. Deus, me dê graça para mim não falar mal de ninguém. Deus, me dê graça. Levante a sua mão e diga assim comigo: eu preciso visitar o trono da graça. Sabe aquele momento que você está lá no trânsito, passa alguém, te fecha e você fica irado, aí você lembra da pregação do pastor e diz assim: de noite eu vou ter que ir no trono da graça, que eu estou muito nervoso. Sabe aquele momento que você, irmão, é só visitar o trono da graça. Quem entende que recebe essa mensagem de Deus?